estamos chegando junto para mais uma aula de história, mais um início de semana. Que bom receber vocês por aqui para a gente começar uma semana bem informado. Assim como toda semana a gente costuma fazer, a gente faz um apanhado do que foi destaque nas notícias que vocês me enviaram na semana passada e eu comento com vocês então para a gente abrir a nossa semana muito bem informado. E desde já queria agradecer vocês pela participação, pelo empenho de estar buscando boas notícias, muitas pessoas com notícias criativas, com notícias que vai agregar e acrescentar muito nesse momento que nós estamos vivendo. Então, obrigado pela participação mais uma vez na aula de semana passada. E hoje, então, eu faço um apanhado para vocês, então, dos destaques para a gente estar comentando, então, as notícias, tá bom? Então, vamos começar, então, a nossa sessão de boas notícias, não é mesmo? Mas para a gente começar a nossa sessão de boas notícias, nós temos que começar pela nossa vinheta. Vamos rodar nossa vinheta, então, de boas notícias. E nós damos largada a sessão de boas notícias dessa semana, e quem sabe pode ser a sua notícia, é claro, vocês que participaram com a gente então na semana passada, e nós começamos com o sexto ano. E a notícia do sexto ano que eu apresento para vocês na aula de hoje é da aluna Ana Lívia. A aluna Ana Lívia traz para a gente essa notícia bem interessante desse gatinho aqui, e reparem na foto para vocês verem se vocês vêem alguma diferença, alguma falta de alguma coisa, não é mesmo? Olhando aparentemente assim por causa do pelinho dele, tá tudo normal, tá tudo perfeito. Mas olha só esse gatinho aqui, e o que tem a ver a notícia que a Ana Lívia trouxe pra gente, olha lá. Na verdade, né, o fofinho, né, o gato faz sucesso na internet após perder 2 patas e andar em pé. Então, para ele não tá, né, tendo a questão de se equilibrar, né, com as 4 patinhas como um gato costuma andar, ele começa, gente, a praticar então e andar em pé. É isso mesmo. Olha só essa foto que mostra pra gente, e é justamente nessa posição que ele anda. Vamos saber um pouco de informação que a Ana Lívia trouxe pra gente? Olha lá, um perfil muito simpático virou sensação do TikTok. Essa semana, o Rex é a estrela da página Rex2 Privacy, que chama então a página dele, que mostra então o dia a dia de um gato que não tem a parte das duas patas dianteiras e o rabo. E por isso, ele usa então as pernas ou os membros traseiros para ele estar até se equilibrando e como se ele estivesse andando então em pé. Olha só, gente, que criatividade que esses animais fazem pra gente, né? Então, por ele, né, ter perdido o rabinho, perdido as 2 pernas então dianteiras, ele começa então a praticar e andando como se fosse uma pessoa normal, um ser humano andando mesmo. E ele viralizou, vou até voltar aqui para vocês verem aqui na imagem dele, ele viralizou no TikTok essa semana e está fazendo um maior sucesso, tem muitas visualizações, porque é um pouco estranho, né, a gente ver um gato comportando desse jeito. No máximo que a gente poderia talvez imaginar que ele fosse se arrastar, né, alguma coisa assim, mas que ele fosse andar em pé, não. Tá aí, né, a natureza mostrando pra gente aí mais uma vez, né, os seus desafios e por que não um gato aí poder estar andando em pé por causa da falta então das suas patinhas dianteiras e por causa que ele também perdeu o rabinho. Então tá aí, né, esse gatinho chamado Rex que viralizou então no TikTok essa semana, que foi a notícia então que a Ana Lívia, aluna do sexto ano, trouxe pra gente então nessa semana, tá bom? Muito obrigado, Ana Lívia. Vamos agora falar então sobre o sétimo ano. Sétimo ano, quem trouxe para a gente essa semana foram 2 alunos. Foram a Giovana e a Isabela. A Giovana e a Isabela tiveram então a mesma notícia em comum e que é bem interessante a gente estar compartilhando, que foi a questão, gente, desse menino aqui que ele é autista. Olha só que interessante aqui a notícia das meninas do sétimo ano. Ó, loja faz surpresa e realiza sonho de menino autista por uma noite. Ele, né, ele sofre de autismo, né? Que essa síndrome, né, que muitas crianças ou até mesmo adultos têm aí, né, essa criança não tem o hábito de se comunicar muito uma com a outra igual uma criança normal tem. Ou ela fica isoladinha no cantinho dela. Tem vários níveis de autismo, tem várias, né, qualidades de autismo. E esse menino aqui, uma característica muito forte do autismo, que ele gosta muito e manja muito de tecnologia. Então essa loja resolveu fazer essa gentileza com ele. Olha só. Quanta gentileza e empatia, funcionários de uma loja de eletrônicos foram incríveis e realizaram então o desejo do menino autista, que sonha em trabalhar na Best Buy, porque adora produtos eletrônicos, que é uma loja que só vende produtos eletrônicos.
Para muitos pode ser pouco, mas para ele significa muito. Por isso, a mãe do garotinho, a mãe dele chama-se Érica, mandou então um e-mail então para a loja perguntando se ele poderia, poderia então comprar uma camiseta então da Beast Boy para o filho. Então lá, o objetivo então de Park é em um dia trabalhar então nessa loja, e ele já tem autismo e sempre foi então um grande fã de tudo que envolve eletrônicos. Ele adorava TV, DVD, computador e tudo sobre a loja, então contou à mãe. Então olha só que bacana, né? A mãe então para realizar o sonho dele, né? Mesmo ele sendo autista, mesmo talvez ela imaginando que talvez lá na frente talvez vai ser difícil de trabalhar nessa loja, mas por que não, né? Tem vários autistas aí que se destacam até na carreira de medicina, de advogados, enfim. E por que não um dia futuramente ele pode trabalhar nessa loja? Ela resolveu então mandar esse e-mail então para essa loja, pedindo então para que desse a oportunidade realmente para ele. E foi concedida lá. A foto mostra para a gente ele em um dia de emprego nessa loja aí, com a camisa, né, com a camiseta do uniforme que eles usam lá na loja e atendendo então as pessoas aí, né, que foram lá comprar então eletrodoméstico. É realmente um sonho realizado, né, aonde a mãe vai em busca realmente do sonho do filho, né, e as meninas aí do 7º ano colaborou com a gente, tanto a Giovana quanto a Isabela, mostrando pra gente essa notícia desse menino autista aqui, tá bom? Valeu, Giovana, valeu, Isabela, pela notícia aí. E já vamos para o 8º ano. O 8º ano essa semana é a aluna Gabriele que vai compartilhar com a gente então essa notícia bem interessante, que é desse senhor e dessa filha aqui. Olha só que interessante em tempos de pandemia, olha lá. Filha consegue emprego em casa de repouso para cuidar do pai com Alzheimer. Deixa eu explicar para vocês, porque não foi uma questão de ela querer colocar ele na casa de repouso, não. Foi por causa mesmo da questão da pandemia, e ele teve que ficar nessa casa de repouso. Então, para ficar mais próximo do pai dela, para ela não ficar longe do pai dela por causa da quarentena, ela resolve pedir emprego nessa casa de repouso, onde ela poderia estar trabalhando e ao mesmo tempo estar perto do pai dela. Olha só que interessante a notícia da Gabriele. Veja o que esta filha então fez para poder cuidar e ficar perto de seu pai que tem Alzheimer durante a pandemia. Nina Ambrose, de 49 anos, pediu emprego na casa de repouso na qual seu pai Roger está desde janeiro, desde o início do ano. A filha ficou arrasada quando as regras de bloqueio impediram que ela visitasse o pai. E como ela acabou perdendo o emprego durante a pandemia, se candidatou para ser coordenadora de atividade de eventos onde o pai está internado. Então, além disso, ela está ajudando até a arrecadação de dinheiro, né, de concedimento de verba para a casa de repouso que o pai dela está. Então, desde abril, ela faz 3 turnos por semana na casa de repouso, lá na Inglaterra, e após cada serviço, então, ela visita então o pai dela na casa de repouso. Olha só que ideia bacana, né? São as pessoas se reinventando realmente na pandemia. Tipo assim, eu não posso ficar com ele todos os dias, mas de repente se eu estiver trabalhando ali, por que não unir o útil ao agradável? Então, foi uma notícia bem interessante que a Gabriele colaborou com a gente, trouxe pra gente, né? Vou botar só na foto dos dois mais uma vez pra gente ver aqui, né? Essa relação dessa filha com esse senhor que está na casa de repouso e agora está mais próximo um do outro, né? Ela continua empregada, que é uma coisa muito bacana também para ela, e continua também próximo do pai dela que está lá podendo então usufruir, tá bom? Muito obrigado, viu, Gabriele, por você ter colaborado com a gente com a sua notícia. Agora nós vamos então para a notícia da Maria Eduarda. A Maria Eduarda do 9º ano. Olha só que notícia bem interessante que a Maria Eduarda vai colaborar com a gente, que é sobre, gente, essa carne feita em laboratório. Já ouviu falar alguma coisa relacionada a isso, de carne feita em laboratório? Porque tem pessoas que são vegetarianas, veganas, né, que não comem carne. E olha só que avanço, né, para as pessoas estarem comendo carne, porque muitas pessoas optam em ser vegetariano porque não come carne por causa de ser animal, enfim e tal, mas de repente pode ser uma maneira de estar consumindo carne porque ela não é de origem animal, e sim de laboratório. Olha lá, inaugurado o primeiro restaurante de carne cultivada do mundo sem matar animais. É isso mesmo, não precisa matar o animal para estar cultivando a carne, não. Aí eu vou explicar para vocês como se trata aqui, ó. Esse restaurante, no caso aí, ó, a Stupid israelense, que chama Super Meat, lançou então a T-Chickit, que chama então essa empresa, com pratos desenvolvidos a partir de células de carne de frango, em processo sustentável, que não agride e nem mata animais. O restaurante está em funcionamento desde 30 de outubro e fica ao lado então da fábrica de produção na cidade de Nils Ziona.
E então, olha só que interessante, ao invés então de matar o animal, seja o frango, seja o porco, seja a vaca, enfim, essa carne é feita em laboratório. Para vocês entenderem um pouco melhor dessa notícia que a Maria Eduarda trouxe para a gente, né, que é bem interessante, eu separei um complemento, né, para vocês entenderem essa reportagem bem interessante, como que é feita então a carne dentro do laboratório, como que é o procedimento dessa carne dentro do laboratório. Vamos assistir que é bem interessante, tenho certeza que vai agregar muito no seu conhecimento também. Vamos ouvir aí. Será que vivemos o início de uma revolução alimentar? O primeiro hambúrguer in vitro foi cozinhado e degustado em agosto de 2013. Mas como se faz para produzir carne em laboratório? O processo começa com a retirada de células-tronco de uma vaca viva, orgânica, é claro. Cultivada em uma solução nutriente dentro de um bioreator, as células são estimuladas eletronicamente. Elas se multiplicam e, após 6 semanas, se transformam em filamentos minúsculos de tecido muscular, com 0,3 milímetros. Sem irrigação sanguínea, a carne produzida é inicialmente branca. Para criar uma coloração vermelha mais realista, é misturada com pão ralado, sal, ovo em pó, suco de beterraba e açafrão. São necessários 20 mil filamentos de carne para um hambúrguer de 142 gramas, a um custo de 250 mil euros. Cientistas holandeses, que produziram o hambúrguer, esperam que sua pesquisa ajude a solucionar problemas mundiais, como a crise alimentar e o aquecimento global. A fabricação em laboratório reduziria as emissões de gases de efeito estufa da pecuária. O início da comercialização da nova carne artificial é previsto para daqui a 10 a 20 anos. Muito bem, né? Esse vídeo demonstrou pra gente aí, né, uma característica bem importante, uma curiosidade dessa carne aí, né? E se der certo, quem sabe já já chega aqui no nosso país, chega aí no resto do mundo aí, e que as pessoas não precisem tanto matar tantos animais igual a gente vê então no nosso dia a dia, né? Então uma notícia bem interessante então, que a aluna Maria Eduarda colaborou com a gente com o complemento desse vídeo que eu trouxe para vocês agora também, não é mesmo? Bom, chegou a hora da minha tarefa de casa também, eu também sou uma pessoa bem aplicada, uma pessoa que está em dia com a tarefa, e é claro que eu vou mostrar para vocês então a minha notícia que eu separei para vocês, que eu achei bem interessante. A minha notícia, gente, é desse brasileiro aqui, que ganhou, gente, esse dinheirinho aí, só por ele ter avisado uma coisa que poderia prejudicar umas empresas de rede social, que eu achei bem interessante, olha só. Esse brasileiro que está na foto aqui, de 15 anos de idade, recebe 120 mil por descobrir falha no Instagram. Olha só, gente, que interessante. Ele descobriu, né, uma falha que poderia prejudicar, né, o Instagram, que é a empresa do Facebook, que poderia prejudicar eles demais da conta, e recebeu então mais de 120 mil reais, trazendo então para o real, que foi em dólar que ele recebeu. Olha lá, um adolescente brasileiro de 15 anos de idade recebeu 25 mil dólares do Facebook por ter ajudado a corrigir uma falha de segurança no Instagram. Como que foi essa correção então? Anders Alonso Bi Pérez é de Belo Horizonte, estuda no 9º ano, ele é aluno do 9º ano, tirando então as tarifas, o aluno embolsou 126 mil reais aproximadamente. O que ele fez? Ele descobriu sozinho um problema que permitiria então o roubo de perfis do Instagram. Então ele viu, né, que as pessoas poderiam pegar, né, o perfil do Instagram, roubar e usar, né, para realmente fazer coisa ruim, ou pegar dinheiro de amigo, ou fazer alguma coisa prejudicial, ou em conta de banco, enfim. Ele descobriu que poderia prejudicar muitas pessoas. Em forma de indenização, que ele nem estava esperando, ele entrou em contato com o Facebook, fez a denúncia, enfim. Em forma então de gratificação, o Facebook, junto com o Instagram, deu a ele então esse valor de 126 mil reais aí, tirando as tarifas aí. Dinheirinho bom que eu acho que vai ajudar muito ele até nos estudos, por que não, né? Ele está aí acabando então esse ano, no 9º ano, indo para o ensino médio o ano que vem, e é aluno aqui, né, da cidade de Belo Horizonte, aqui no nosso estado. Então que fique a dica, né, que quando for usar a rede social, por que não ser em benefício, porque senão ser em coisas boas também. E fica esse exemplo para vocês desse menino aqui de Belo Horizonte que usou a cabeça direitinho. Talvez ele nem estava esperando que ele ia ter essa retribuição, mas valeu muito a pena para ele esse dinheiro, eu tenho certeza disso, tá bom? Então essa foi a minha notícia que eu quis compartilhar com vocês, que eu achei bem interessante também, tá bom? Vamos colocar a mão na massa? Vamos colocar a mão na massa. A partir de agora eu quero que vocês procurem para mim uma notícia bem legal, bem interessante, nesse estilo que eu acabei de mostrar para vocês agora, estilo de boas notícias, tá bom? Bom trabalho para vocês,
tire esse resto de aula para aproveitar bastante aí, para acabar de colocar essa atividade que eu acabei de pedir para vocês em dia, tá bom? E eu encontro vocês no nosso próximo encontro, nossa próxima aula, que está bem legal, bem interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Vou ficando por aqui, boa aula para vocês e boa atividade também. Até mais!